Eu queria começar falando sobre a decisão do presidente. Voltar ao assunto, né? Nós falamos um pouco sobre isso ontem. O presidente Lula demitiu o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, e indicou o nome de Magda Chambriard para o cargo. Tem um procedimento, tem um rito até que ela tome posse, mas é pouquíssimo provável que não dê certo. Tem que passar por alguns conselhos lá dentro e depois ter o nome confirmado pelo Conselho de Administração, mas é pro forma, né? Não deveria ser pro forma, mas é pro forma. Ela deve ser a nova presidente da Petrobras. E o Jean Paul Prats, ele não caiu porque ele não sabe comandar a Petrobras, não sabia comandar a Petrobras. Ele não caiu só porque o Lula estava invocando com ele, estava meio desagradado com ele, assim, com o jeito dele e tal. Que é um jeito complicado, de fato. Ele jogou as discussões internas do governo em público, né? O ministro entrão das Minas e Energia, que acha que é o chefe da Petrobras, que manda na Petrobras, mas provou que manda, porque conseguiu participar da conspiração que derrubou o Prates, junto com o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Os dois estavam na reunião com o presidente Lula, quando o presidente Lula mandou o Prates embora. Então eles fizeram algo que eles tinham poder para fazer. Lamentavelmente, não porque saiu o Jean Paul Prats, nem conheço o Jean Paul Prats, mas pela forma como as coisas são feitas no Estado brasileiro. E entra a Magda Chambriard. Não é que a Magda foi contratada, ou foi indicada, ou foi convidada, com a agenda de vá lá e dê o seu melhor. Vá lá e faça a Petrobras ser a empresa mais rentável do Brasil, ou a empresa de petróleo mais rentável do mundo. Vá lá e justifique o investimento que o Estado brasileiro faz nessa valorosa companhia, que é valorosa mesmo, uma empresa admirável, uma empresa que realmente dá orgulho. É bacana saber que existe uma Petrobras, a forma como a Petrobras é feita, mas a maneira como o Estado comanda a Petrobras ou quer comandar a Petrobras é lamentável, simplesmente lamentável. Eu não estou aqui discutindo se a Petrobras deve ser estatal, se a Petrobras deve ser privada. O fato é, existe uma empresa, ela é uma empresa campeã, é uma empresa com um potencial muito grande no setor energético, tem muito petróleo ainda para explorar, a margem equatorial está aí para explorar. Aliás, a nova presidente é a favor da exploração da margem equatorial, mas a agenda do governo não é uma agenda de vamos fazer a Petrobras ser a melhor Petrobras que a Petrobras puder ser para o melhor retorno para o acionista. E entre os acionistas, o mais importante acionista, o maior dos acionistas é o Estado brasileiro, que vai receber seus dividendos e, portanto, vai poder usar esse dinheiro extraordinário, além de todo o dinheiro que a Petrobras paga em impostos e royalties, para poder fazer as políticas públicas que bem entender. Não. O governo quer que a Petrobras faça o papel de Estado. E a Petrobras não é um órgão do Estado. Mas, na opinião deste governo, dos mercadantes da vida, dos Alexandre Silveiras, ministro das Minas e Energia, do presidente Lula, a Petrobras é uma extensão do governo. A Petrobras está aí para fazer política pública, ainda que isso comprometa o resultado da empresa. Não importa, está dando lucro, dá lucro demais, então não tem problema. A Petrobras já foi a maior pagadora de dividendos de todo o setor de petróleo. Isso deveria ser motivo de orgulho. O presidente da República deveria dizer, olha, nós voltaremos a ser. A Petrobras é a maior pagadora de dividendos para os acionistas e voltaremos a ser. Esse é o orgulho que a Petrobras dá ao Brasil, né? Extraordinário retorno, produtividade e um pagamento de dividendos extraordinário para o acionista. A Petrobras não é dos brasileiros, a Petrobras é dos acionistas. E entre os acionistas está o Estado brasileiro, que representa o Brasil. Mas aí vem a agenda. E a agenda do governo é: vamos investir em refino. É a Petrobras que tem que investir em refino? Se a Petrobras tiver que investir em refino e entender que isso é bom, ela vai investir em refino, ela vai tomar essa decisão. Não precisa do Palácio do Planalto, que não entende de petróleo, para falar
que tem que investir em refino. Porque na cabeça dos integrantes do governo, nós temos que gerar empregos industriais. Porque na cabeça do governo, a Petrobras tem que gerar empregos industriais. Porque na cabeça do governo, o setor de petróleo, que é organizado, eu me refiro a trabalhadores, eles devem ser agradados. Não é por aí. Está errado isso. A Petrobras tem que fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance para ser a mais importante, a mais produtiva empresa de petróleo do mundo. Ela é hoje a nona maior produtora. Ela pode ser a sexta, sétima, quinta. Vamos correr atrás. Como? Deixa que eu toco, deixa que eu faço. É assim que deveria ser. Sem os Rui Costa, os Alexandre Silveira, dando palpites. Vamos retomar refino. E a outra, vamos pegar e vamos retomar a indústria naval brasileira. A indústria naval brasileira já foi muito forte, mas muito forte mesmo. Já foi extraordinária a indústria naval brasileira. Nós temos marcos importantes na indústria naval brasileira, mas por uma sequência de decisões tomadas no Brasil, a indústria naval brasileira ruiu. E para onde migrou a indústria naval? Migrou para a Ásia. E não é que a Ásia, primeiro o Japão, depois Coreia e finalmente a China, não é que a Ásia pegou e destruiu a indústria naval brasileira, não. A Ásia destruiu a indústria naval, ela concentra a indústria naval do mundo. Claro que é um exagero dizer que ela concentra a indústria naval do mundo, mas hoje, se a gente pegar a produção chinesa, tá? Pega quantos por cento dos navios do mundo são produzidos pela China? 47%. E dos novos pedidos? 55%. Metade dos que estão em espera. Então a China produz 50% dos navios do planeta. Como é que a gente vai entrar nessa briga? Não, nós vamos precisar de plataformas, nós vamos precisar de navios de transporte de petróleo. Então a gente vai lá, nós, Petrobras, vamos lá e encomendamos para a nossa indústria. Parece simples, parece muito simples. A gente vai lá e faz isso, só que a gente já fez. O maior símbolo disso foi a empresa Sete Brasil, que foi criada em 2010 para gerenciar a construção de 28 navios sonda para a exploração do pré-sal. A Petrobras era acionista da Sete Brasil. Você entendeu? A Petrobras era acionista da Sete Brasil. Entendeu o envolvimento da Petrobras? Que o governo quer de volta? A Petrobras entrando, a Petrobras investindo. Só que dos 28 navios, só 4 foram entregues. E a Sete Brasil virou um epicentro de corrupção e de endividamento. E quebrou 20 bi de prejuízo. Ou seja, não é assim. Eu vou fazer uma indústria naval e então eu tenho uma indústria naval. Não é assim que funciona. Não é a vontade política que produz crescimento. Porque se a vontade política produzisse crescimento, o voluntarismo produzisse crescimento, o governo Dilma teria feito o Brasil crescer para burro. Porque o voluntarismo da Dilma, que arruinou a Petrobras, era assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu tenho vontade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, a Petrobras vai ser isso. Arruinou a Petrobras. Destruiu a Petrobras. Arrebentou a Petrobras. E a gente ficou pagando essa conta até outro dia. Então, é necessário fazer as coisas certas, não fazer só as coisas... Ah, que legal se der certo. Não funciona assim. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, e a Embraer? Se a gente conseguiu fazer uma Embraer, por que a gente não vai conseguir fazer uma indústria naval, revitalizar a indústria naval? A Embraer não é fruto do acaso. A Embraer não é resultado de uma vontade. A Embraer, que completa esse ano 54 anos de história,
São 54 anos seguindo numa certa direção. E não é fazendo tudo. Ela não faz tudo. Ela faz pedaços. Ela não briga com quem faz coisas melhores, né? Ou quem faz melhor aquilo que ela poderia tentar fabricar aqui. Turbina. Ela monta os aviões aqui. O projeto é dela. E aí ela monta os aviões aqui. E aí conseguiu montar uma estrutura extraordinária, mas vem fazendo isso há 54 anos, com solavancos, mas são 54 anos fazendo isso. Aí, resultado, temos uma indústria aeroespacial, aeronáutica. Temos uma indústria aeronáutica. Agora, o que acontece com a indústria naval hoje no Brasil? É muito complicado a gente entrar nessa batalha. Se a gente pegar os dois maiores estaleiros coreanos do Sul, né? Coreia do Sul, e pegar os engenheiros que trabalham lá, os pesquisadores que trabalham lá, dá mais do que a indústria naval do Brasil e de toda a América Latina, com 2 estaleiros. Como é que a gente vai competir com um negócio desse? A China, na década passada, investiu $1 bilhão por ano para ter uma indústria naval. $1 bilhão por ano durante 10 anos. Aí começaram a entrar numa disputa. Brigar com o Japão, brigar com a Coreia do Sul. Aí a gente vai fazer isso? A Espanha não conseguiu. A gente vai conseguir? Só porque o mercadante acha que se temos a Embraer podemos ter uma indústria naval? Seria bárbaro ter uma indústria naval. Sensacional. Agora, a indústria naval chinesa abastece o planeta Terra. Metade do planeta Terra. Nós vamos entrar numa competição para brigar pelo abastecimento do planeta Terra com navios? Ok. É isso. Ou a gente vai brigar para que a Petrobras compre aqui aquilo que ela pode comprar mais barato lá fora, reduzindo, portanto, aumentando os gastos da Petrobras, aumentando os custos da Petrobras, porque o Estado quer financiar a indústria naval, sem ele, Estado, financiar a indústria naval diretamente? Quer dizer, o Estado quer financiar a indústria naval, show. E a Petrobras, quando vai comprar seus navios, faz uma licitação internacional e compra o navio ou a refinaria não, a sonda, que usa muito a estrutura de navio, né? É parte da indústria naval, vai lá, uma plataforma de petróleo é parte da indústria naval. Vai lá e licita, eu vou construir a plataforma tal. Quem é que me dá o melhor preço? É assim que a Petrobras tem que agir. Ah, mas ela tem que priorizar a indústria brasileira. Perfeitamente, prioriza a indústria brasileira. Agora, onerar a Petrobras para subsidiar a indústria naval não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. E, no entanto, essa é a agenda do governo, que é a agenda que o Prates não comprou. Não, tudo bem, vamos comprar uma coisa ou outra aqui. Agora, tá bom, o Brasil vai comprar 30 navios, a Petrobras vai comprar 30 navios, 50 navios, 60 navios, 70 navios. E depois, nós vamos ter uma indústria naval para vender 70 navios, 50 navios. E depois? Ah, não, depois a gente vai vender para o mundo. Mas vamos mesmo? Cadê esse estudo? Então, a indústria naval brasileira é bacana? Já foi muito bacana. Já foi muito bacana. É uma indústria que tem uma história belíssima. É uma página belíssima da indústria brasileira. Belíssima. Mas ela contou com muito subsídio. Muito. Tinha um fundo para lastrear a indústria naval brasileira. Não dá para a gente pegar, e o Brasil tem histórias incríveis. Realmente incríveis. O Brasil, no século XVII, construiu num estaleiro aqui no Brasil um navio monumental, gigante, que chamava Padre Eterno. Monumental. Isso 1650, um navio gigantesco.
que durou 2, 3 anos, depois ele afundou. Mas o fato era um monstro esse navio. Chegou em Portugal e impressionou. Então, a gente tem uma história antiga nessa área. Eu estou falando de uma curiosidade aqui, mas a indústria naval, depois dos anos 50, ela aconteceu. Ela aconteceu, mas subsídio. O governo militar botou dinheiro, muito dinheiro. E aí ela não aguentou. Na hora que teve abertura econômica, ela ruiu. E agora a gente quer juntar os cacos e obrigar a Petrobras a sustentar a indústria naval? Eu sou a favor da indústria naval. Eu sou a favor da indústria automobilística. Eu sou a favor da indústria aeronáutica. Eu sou a favor de todas as indústrias. Indústria gera emprego de qualidade, indústria faz pesquisa, indústria é fundamental. Mas nós não podemos jogar nas costas da Petrobras e você joga numa indústria o custo de manutenção de outra indústria. Isso aí não funciona, isso aí não dá. Isso é a vontade de fazer e tal, mas é uma vontade torta de fazer, que não faz o menor sentido. Vamos ver como a nova presidente da Petrobras vai lidar com essa pressão. O Prates não topou, perdeu o pescocinho. Vamos ver agora se a nova presidente topa ou não topa. Eu não sei se você concorda ou não, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.